Olá, meu nome é Bianca Menegoto Ramos, e nesse vídeo eu vou apresentar o capítulo 2 do livro The Routledge Handbook of Applied Linguistics. O nome do capítulo, então, é Business Communication, e ele foi escrito pelo Vijay Bhatia e pela Aditi Bhatia. Eles começam, então, o capítulo falando sobre as três principais áreas de estudo, né, que integram o English for Business Purposes. O capítulo inteiro, então, vai se basear nessas três áreas de estudos, que são elas: o inglês para fins específicos, né, que extrai a sua força da linguística, particularmente da sociolinguística, da análise de gêneros, então, principalmente a do Swales, de 1990, e também dos estudos de comunicação, que então tem várias dimensões, né? É muito multidisciplinar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, comunicação organizacional, comunicação de gestão corporativa, etc. Então, essa é uma área que se difere um pouco do inglês para fins específicos e da análise de gênero. Esses dois primeiros, eles andam um pouquinho juntos, e esse último nem tanto. Então, eles vão discutir um pouco sobre isso também durante o capítulo. Falando então sobre o English for Business Purposes, né, e a relação dele com o inglês para fins específicos, a gente pode notar que o EBP, né, o English for Business Purposes, se tornou uma área de estudo independente no início da década de 1990, principalmente como consequência da globalização, do comércio e também da tecnologia, né? Então, se tornou necessário que os empresários saíssem de suas terras, né, de seus países natais, e operassem em diferentes áreas territoriais, linguísticas, culturais e sociais. Ou seja, o inglês se tornou uma ferramenta muito útil nesse caso. E, bom, como é que isso está relacionado ao ISP? O ISP ele já existia, então, a inspiração vinha antigamente de análises funcionais, né, do inglês. Gradualmente se desenvolveu como uma análise de discurso e mais tarde, no final da década de 80, como análise de gênero, né? A gente viu então que o estudo dele é de 1990, então um pouquinho antes começou então a se discutir a análise de gênero. Como é que isso é importante? Antes, no ISP, o foco, a ênfase estava na relação texto-tarefa, ou seja, esses profissionais que procuravam esse inglês para fins específicos, eles estavam preocupados em aprender o vocabulário específico para conseguir performar uma tarefa. Mas esse foco mudou para uma obtenção de resultado na atividade profissional, ou seja, a redação, escrever um texto gramaticalmente correto já não era mais suficiente. Eles precisavam se comunicar nessa outra língua, né? Porque, como a gente viu antes, além de um aspecto linguístico, também tem aspecto cultural, um aspecto social da língua. Então, eles precisavam não simplesmente do inglês como um instrumento ou ferramenta para cumprir um objetivo específico dentro de uma empresa, mas para expressar a sua própria identidade dentro desse objetivo específico, né? Eles precisavam se comunicar nessa outra língua. Então, por causa disso, a análise de gênero se tornou tão importante, porque ela fala sobre convenções de pensamento e comunicação numa área específica, né? Ela se tornou, então, a ferramenta favorita para essa análise de profissionais e também de acadêmicos sobre o English for Business Purposes. Então, como eu disse, o ESP e a análise de gênero andam juntas. Logo após essa parte do capítulo, eles vão falar um pouco sobre variations in business discourse. Então, a variação desses gêneros, né, dessa análise de gênero no discurso corporativo. O que acontece? Existe, então, uma suposição de que cada disciplina tem seu próprio repertório de gêneros típicos e específicos, que provavelmente não vão ser usados por membros de outras comunidades disciplinares ou profissionais. E isso parece já estar bem estabelecido na literatura analítica de gênero que a gente tem atualmente. O que isso significa? Significa que dentro do business a gente tem diferentes áreas, por exemplo, área de auditoria, área de contabilidade, até mesmo de law, né, de questão de direito, e cada área pode entender um gênero de uma forma diferente.
Isso já parece estar bem claro nas literaturas. O mesmo gênero ele pode ser entendido de uma forma diferente, e os autores, então, desse capítulo, eles trazem outros autores para tentar explicar como é que a gente faz uma análise de gênero quando cada área entende isso de uma forma diferente. Para isso, então, eles falam de um estudo que foi realizado por um grupo de pesquisadores de 5 universidades de Hong Kong. O objetivo, então, foi determinar a natureza das práticas discursivas interdisciplinares, ou seja, né, os modos com que eles falavam e se apresentavam e utilizavam aquele gênero específico, a expectativa dos alunos e dos professores nos contextos acadêmicos, né, como era uma universidade, a expectativa deles, então, quanto a esse gênero, quais são os padrões individuais, né, os padrões de avaliação, como é que eles utilizavam esses gêneros, basicamente, e o que eles queriam era compreender até que ponto esses especialistas, né, os alunos e professores dessas 5 faculdades, estavam cientes que esses assuntos que fundamentam as práticas, tipo, até que ponto eles sabiam que aquilo era específico da área deles e em que medida eles eram responsivos aos requisitos interdisciplinares do desempenho comunicativo, né? Então, por exemplo, vamos supor que nessas 5 universidades eles falaram com o pessoal do direito de uma delas e da área de contabilidade de uma outra faculdade. Até que ponto eles iam perceber que report, por exemplo, que eles utilizavam, era específico da área deles e que talvez eles não fossem se entender com o pessoal da outra área, por mais que seja o mesmo gênero, né? Então, essa foi a pesquisa. E os resultados do estudo estabeleceram que claramente havia, né, diferenças subdisciplinares fundamentais e pedagogicamente importantes que influenciavam, né, o ensino e aprendizagem dos discursos acadêmicos que são relevantes ou não para programas de comunicação empresarial e de English for Business Purposes. Então, sim, existe uma diferença entre um mesmo gênero dependendo da subdisciplina que a gente está falando. E eles queriam ver até que ponto os estudantes e até mesmo os professores, né, dessas faculdades percebiam que esse gênero mudava dependendo da área de estudo. E, bom, eles trazem no texto, então, que essas variações genéricas podem ser estudadas de diversas maneiras, né? E que essas variações, elas podem ocorrer num domínio específico ou em vários domínios. Então, para lidar com esses domínios específicos, o DeWitt, eu não sei se assim se pronuncia, qualquer coisa, me desculpem, propôs uma noção de gênero definido, né, para se referir então a uma gama de textos que um grupo profissional específico produz no decorrer da sua rotina diária. Esses gêneros que compõem esse conjunto são individualmente distintos, mas ao mesmo tempo eles são intertextualmente vinculados. Ou seja, por mais que numa área de auditoria, vamos supor, eles são diferentes porque, vamos dizer, um report é diferente do outro, mas eles são intertextualmente vinculados, eles possuem padrões, ok? Então, esses padrões vão ser semelhantes numa mesma área e diferentes em diferentes áreas. E para tentar estender, então, esse conceito de gênero definido do DeWitt, o Basserman, ele propôs um conceito de sistema de gêneros, que então se referiria a todos esses gêneros interrelacionados que interagem entre si em ambientes específicos. Então, a gente consegue ver aqui que a análise de gênero, ela pode ser bastante complicada, vamos dizer assim, bastante diferente dependendo da área que a gente está. Então, a análise de gênero precisa ser feita dependendo do contexto específico, mesmo dentro do English for Business Purposes. Então, a gente tem diferentes áreas dentro dessa área, a gente tem sub-áreas, no caso, e dependendo de qual a gente está falando, a gente vai precisar estudar gênero de forma um pouquinho mais específica. Após essa parte do texto, eles vão falar sobre o business communication. Então,
a gente consegue ver que o ESP e análise de gênero eles falam um pouquinho junto, e no Business Communication eles falam um pouco mais brevemente e de forma separada. O que eles falam? Que é uma disciplina de integração de comunicação de negócios, incluindo contextos organizacionais e de gestão e outras abordagens baseadas em ESP para o ensino e aprendizagem de inglês para negócios. Aqui é um pouco complicado, porque eles vão trazer alguns autores que falam, que problematizam esse business communication, porque, segundo eles, falta identidade de pesquisa. Ou seja, esse business communication é tão multidisciplinar, envolve tantos departamentos diferentes, que eles, para alguns autores, acaba se tornando um pouco perdido. Mas os autores desse texto, Vijay e Aditya Bhatia, eles vão falar que tudo bem, pode ser um problema, pode, mas também pode ser algo positivo. Por quê? Nas considerações finais, eles falam que essas pesquisas relacionadas entre atividades e práticas profissionais está nos seus estágios iniciais, é algo muito novo, então existem ainda muitos estudos para serem feitos, e que isso pode ser algo positivo. E também, segundo os autores, é necessário integrar o English for Business Purposes com a pesquisa atual em Business Communication, porque são simplesmente dois lados de uma mesma moeda. Então, assim, por mais que ainda falte talvez uma identidade, né, que seja por ser multidisciplinar, tudo bem, porque é uma outra face de uma mesma moeda, né, que tá o English for Business Purposes. Então, a gente tem ainda muito o que falar sobre, é uma disciplina, uma matéria, um termo muito novo, e que, ao mesmo tempo em que a gente consegue encontrar alguns problemas, a gente também tem muita chance de fazer pesquisa sobre, né? Então, eles fecham esse capítulo com perguntas que podem ajudar em novas pesquisas e incentivando, né? Os linguistas, no caso, ou os profissionais, os professores que se interessam no Business English para fazer pesquisa, né? Vamos então fazer pesquisa sobre isso, que talvez a gente consiga solucionar alguns dos problemas que eles trazem e criar novas pesquisas que vão ajudar nesse assunto que é tão novo. Então, era isso. Muito obrigada e até mais. Probleminhas técnicos agora para conseguir pausar. Mas é isso. Muito obrigada.